Oi, meu nome é Flávio Berques, eu sou do Departamento de Botânica, sou professor e doutor, né, entrei aqui no departamento em 1988, já faz um bom tempo, né, e sempre fui e sou do Laboratório de Algas Marinhas. Eu entrei na USP em 1975, né? E aqui no curso do Instituto de Biociências, né? Biologia. Em 1976, eu comecei um estágio com o professor Eurico, né? E na área de algas marinhas, que a gente chama de ficologia, né? E nessa época, então, o que existia aqui era o estudo taxonômico das algas marinhas, né? E a gente tinha o maior herbário da América Latina e a minha primeira função com o Eurico foi cuidar das plantas, herborizando as plantas, mas principalmente incluindo as plantas no herbário. Plantas já herborizadas, às vezes há muito tempo, né, e fazer fichinha e tudo mais, incluindo a herbário. Então esse foi o início né, da minha carreira. Isso foi em 76. Eu fiquei com isso uns 6 meses, um ano, e depois consegui que o Eurico me passasse um projeto que ele tinha interesse, que era refazer a flora da Baía de Santos e arredores, que foi feita pelo professor Joly, que foi o primeiro trabalho de algas feito no Brasil de forma sistemática e com qualidade, né, feita por um pesquisador brasileiro. Né? Aí eu passei a ir coletar, né, nos horários livres, quando tinha maré baixa, ia para Santos, ia para uma das estações do Joly, coletava, e esse trabalho foi publicado em 78, né, mostrando como a redução da biodiversidade, né, em função da poluição, né, falando poluição de forma geral, poluição por vários fatores ambientais, aí, vários impactos antrópicos, desde os impactos de Cubatão e impactos de esgoto, por exemplo, entre outros. E esse então foi a minha iniciação científica, basicamente, com essa publicação. E, bom, mais ou menos nessa época, né, o Eurico e o Edson estavam começando o laboratório de algas marinhas, que a gente esse tipo de cultivo que a gente está vendo aqui, que também era feito, começou a ser feito em prateleiras, com LMAs, a aeração, aí você tinha umas bombinhas de aeração, e eu ajudei, aliás, começou a aeração aqui, vocês podem ver que começou a aeração, e hoje tem um timer e tudo mais, na época era contínuo, então a gente aprendeu, foi um novo passo para a ficologia brasileira, né, aprender como cultivar algas, que meio de cultura utilizar, né, que condições utilizar, e a gente passou então a fazer o cultivo a partir de pensando, né, no ciclo de vida, né, em experimentos de fisiologia, principalmente de algas de importância econômica. E aí esse foi meu mestrado. Então, meu mestrado, eu trabalhei com Pterocladiella capilácea, que é uma alga que é uma garófita, né? E a Pterocladiella, não ela especificamente, mas as algas do grupo da ordem Gelidiales, que fornecem o agar bacteriológico que a gente usa em todos os meios de cultura. Então, eu trabalhei com isso, trabalhei com parte de ecologia de campo também, né? E esse foi o meu mestrado, onde os resultados de ecologia, eu trabalhei com o maior banco de Pterocladiella do Brasil, na realidade, nem de São Paulo, do Brasil, e que hoje em dia desapareceu completamente, mas os resultados de ecologia, na realidade, em campo, foram os mais importantes. Em 85 eu terminei mestrado. Nessa época eu já estava dando aula em escolas públicas, que foi uma grande experiência para mim.
aprendi a trabalhar com grupos de alunos e a ver a importância desse trabalho na transformação das pessoas. Tive grandes experiências em escola pública. E em 85 comecei o doutorado, né? Aí já com novo avanço dentro da psicologia do Brasil, também ligada ao Edson, pessoa que dá nome ao laboratório hoje. Ele faleceu, infelizmente, e ao Eurico, né? Que era meu orientador. Foi o cultivo de algas no mar. Então, meu doutorado foi com o cultivo de Pineios musciformes, né, no mar, e também estudo de população de Pineios musciformes, dos bancos naturais de Pineios musciformes, da variação ao longo do tempo. Em 1988, eu entrei dentro da USP, desculpa, passei no concurso aqui na USP, e me tornei professor. Aí eu parei de dar aula, obviamente, no ensino médio, e finalizei o doutorado em 1990. Então, a minha fase inicial aqui na USP, eu trabalhei com ecologia, né, inicialmente com ecologia de populações de algas, como eu trabalhava antes, e depois com ecologia da comunidade como um todo, aí incluindo os animais e tudo, e exigiu que eu aprendesse novas técnicas aí de análise, tanto de amostragem como de análise depois. E nessa época eu trabalhei em alto mar, né? Fui o primeiro mergulhador, na verdade, mergulhador científico, que não sabia disso, eu soube há pouco tempo, que trabalhou em alto mar, né? Amostrando algas marinhas. A gente trabalhou num lugar que tinha ondas altas e corrente de 5 km por hora, 3 nós. Que é a corrente do Brasil na costa do Espírito Santo, a 20 quilômetros da costa, ao largo de Marataízes. E foi a primeira pessoa também a mostrar os bancos de rodolitos. Isso já começou antes da USP, foi em 86, e foi até 96 a gente continuou nesse projeto, que é um estudo de impacto ambiental. Tinha problemas que você não podia publicar, por exemplo, esses dados. Depois eu consegui autorização para publicar uma parte dos dados, negociei com a empresa. Então a gente criou aí essa linha incluindo no herbário essas algas e o conhecimento então sobre os bancos de rodolitos, e o interesse pelos bancos de rodolitos de outros pesquisadores partiu daí, né? A gente ficou perdido no mar várias vezes, isso é uma curiosidade, né? E fomos salvos aí pelos primeiros GPS portáteis, né, que conseguiram traçar o nosso percurso. Depois de um tempo a gente começou a mergulhar só no cabo da âncora, que limitava a amostragem, né? A amostragem ecológica tem que ser aleatória, então, mas isso limitava a aleatoriedade, mas era uma questão de segurança, porque a gente viu que algum dia a gente não ia voltar para o barco porque ia ficar perdido no mar. A partir dali, um outro passo importante foi em 2002, né? Eu já estava trabalhando em Lhancheta com a ecologia, né? De algumas populações de algas, e aí uma aluna falou: olha, Flávio, por que você não, a gente não faz educação ambiental? Bom, eu já tinha ouvido falar o termo, mas eu não sabia o que é educação ambiental. Hoje em dia se sabe muito bem. Falei, vamos fazer isso. Bom, e eu tinha experiência das escolas públicas que eu tinha trabalhado, né? E aí foi um grande sucesso, né? E a gente começou a fazer educação ambiental com os turistas que iam para Ilha Chanta, que naquela época iam, acho que 6 mil por dia, que era um absurdo, um impacto ecológico muito grande. Isso mudou muito depois. Mas a gente fez projeto Trilha Subaquática. Depois isso virou um curso bacharelado. Eu cheguei a ter 450 alunos inscritos nesse curso bacharelado, né? E isso gerou grandes transformações, principalmente nos alunos da USP, né? Mais do que nos visitantes, mas os alunos da USP, muitos foram para a carreira ligada à conservação, a unidades de conservação,
devido a isso, uma época, todos os diretores de parque do Litoral Norte tinham sido meus alunos, né? Então, para ver que realmente mudava, alguns alunos desistindo da biologia num senso estrito e foram ser instrutores de mergulho, por exemplo, né? E era realmente, esse projeto durou muitos anos, né? Em 2015, mais ou menos, eu fiz 60 anos, o Marcos Buqueride me disse que eu estava trabalhando com muito pouca gente, né, e que tinha que ter mais impacto, e aí eu comecei a trabalhar com escolas públicas. Então, para levar escolas públicas, eu levei escolas públicas para o mar, mas você ter uma classe, 40 alunos, né, na água, uma coisa, uma operação de guerra com salva-vidas e barco e tudo mais. Eu comecei um novo projeto que é a Trilha das Mudanças Climáticas Globais, que é um projeto que são trilhas terrestres, né, um jogo lúdico, em educação ambiental também, né? E com isso, essa trajetória toda, a gente começou a publicar muito nessa área de educação. Eu fui estudando educação, aprendendo, e atualmente trabalho com percepção e conhecimento sobre, inicialmente sobre mudanças climáticas. Hoje tem muita gente trabalhando com isso, então eu estou direcionando as minhas pesquisas para a área de percepção e conhecimento sobre hábitats bentônicos, né, que são muito pouco conhecidos. Então, por exemplo, pouca gente sabe que existem os bancos de geodolito e eles cobrem toda a plataforma continental brasileira, uma extensão equivalente à da Grã-Bretanha, por exemplo. Então, e com grande importância em termos de serviços ecossistêmicos, importância econômica. Então, estou indo para essa linha. Quer dizer, minha trajetória aqui na USP, em síntese, os pontos mais relevantes, talvez que eu possa falar em termos de transformações e que contribuíram para o departamento são esses. Eu trabalho com percepção e conhecimento, né, sobre hábitats bentônicos. Então, pensando manguezal, recife de coral, costão rochoso, bancos de odolitos, bancos de kelps e, eventualmente, outros, esses são os mais importantes, que são ambientes muito importantes, né, como falei, né, que prestam serviços ecossistêmicos fundamentais para o ser humano, de forma geral, e na nossa região, em termos regionais, América do Sul, obviamente, né, tem grande importância e as pessoas não conhecem os ambientes, muitas vezes nem ouviram falar sobre ele. E, simultaneamente, eu faço atividades de educação ambiental relacionadas a isso, algumas mais básicas, com painéis, jogos, e outras mais avançadas, agora a gente está trabalhando com tour 360 graus, que é o nome mais correto, onde a pessoa pode pôr óculos 3D ou pode olhar a tela do computador e ter uma imersão nesses ambientes reais, né, como se estivesse lá dentro, e aí ter curiosidades, dúvidas que a gente responde depois. O que eu mais gosto no meu trabalho como docente, hoje em dia, eu realmente tive uma evolução ao longo de anos. Isso leva tempo para você perceber o que é bom realmente fazer, o que é ruim. Você experimenta uma coisa, experimenta outra. Hoje é sentar com os meus alunos, seja de iniciação ou pós-graduação, e elaborar os projetos conjuntos, depois escrever os trabalhos junto, muitas vezes simultaneamente, usando o Google Docs, né, e criando, né, junto com a minha equipe, conhecimento ou, eventualmente, a atividade de educação ambiental, né, no dia a dia, né, e eu não deixo, por exemplo, mais um aluno sozinho escrevendo. Escreve, eu leio depois, eu escrevo junto. Então, essa é a minha motivação, sempre foi a motivação de dar aula e é essa a minha motivação atual. E eu acho isso super importante como pensamento aí para os docentes, né, novos ou antigos, e para os alunos também, né? Que isso é o que dá prazer realmente, isso que leva as coisas para frente.
Aí você pode ter uma gama de coisas, no meu caso, o excesso de requerimentos, né? Então, infinitos alunos te procuram, infinitos colegas te procuram do Brasil, de fora do Brasil, sempre pedindo coisas que te desviam do foco original. Então, aí você tem que parar, se dedicar, nem que seja uma manhã, a um determinado projeto. Aí você, à tarde, já pedindo outra coisa, aí no dia seguinte talvez tenha outra coisa, no dia seguinte tem aula, e aí você volta, né, para aquilo que você estava fazendo, mas aí você já perdeu o foco e tudo mais. Essa é uma coisa bastante importante, e isso é uma questão realmente de foco, né, de você conseguir, às vezes, negar coisas. Isso é muito chato, você negar para um aluno ou para um colega, dizer, olha, eu não vou poder participar com você nisso. Esse é um problema. E outro problema que todos nós temos é o problema da negação, né, de você mandar um trabalho. Isso eu sempre tive, né? Você manda um trabalho, não é aceito, né, então você tem que lutar isso, mas isso faz parte da ciência, e eu acho que é uma maneira também de você evoluir, né? Então você vai aprender que às vezes você fez errado, às vezes não é a melhor estratégia e tudo mais, né? Às vezes é uma coisa sem pé nem cabeça também, mas você tem que aceitar, né? Não adianta você dizer, olha, isso aí não deveria ser assim. Você tem que ser assim, é assim que funciona. Você pode sugerir aperfeiçoamentos, mas tem que entrar no caminho, né? E isso eu aprendi a duras penas, porque eu sempre tendia a fazer meu próprio caminho, né? E às vezes não funciona direito você fazer um caminho muito fora do que todo mundo faz, porque você acaba ficando por fora das coisas, né? Então, se você se tem algo errado, acho que é melhor tentar corrigir. Mas essa questão de ter que lutar contra o sistema, mesmo quando eu estou errado, ou às vezes mesmo quando eu estou certo, né? Isso é angustiante o tempo inteiro. Bom, tem alguns orgulhos. Um é o projeto Trilha Subaquática, né? Eu acho que o projeto Trilha Subaquática, como eu disse, transformou a vida de muita gente para melhor, né? Fora ensinar também, de uma maneira totalmente inovadora, coisas sobre o ambiente marinho, seja taxonomia, seja coisas sociais também, né? Gestão. Então, tudo isso estava nesse projeto e nesse curso de bacharelado que a gente dava. Isso é um grande orgulho. Um segundo orgulho que eu tenho, publicações, alguma coisa, eu não acho que seja uma grande coisa, mas enfim, eu gostei muito de ter publicado na Science, na Nature, né, e em outras revistas importantes. Recentemente a gente tem publicado trabalhos incríveis, onde eu participo. Às vezes nem sou a pessoa que fez mais coisas, mas isso me dá um orgulho sobre a produção. E a terceira coisa eu acho que um grande orgulho é realmente ter sempre me dado bem com os colegas, não ter tido problema com colega nenhum, em época alguma. Eu sempre tive um relacionamento muito bom. Isso é o meu maior orgulho, que as pessoas são minhas amigas, em grande parte, ou pelo menos bons colegas. E isso eu falo dos professores, mas eu falo dos técnicos também, todos os grupos aqui do IB, e da USP. A gente teve essa visão aí, que por algum motivo eu recebi dos meus pais, tal, que eu acho que é fundamental para você ter um ambiente produtivo, é você ter um ambiente afetivo. Eu gostaria, eu não sei onde eu vejo o departamento, né, mas eu gostaria que o departamento tivesse algumas coisas diferentes, né, do que tem hoje. Um ponto é a interdisciplinaridade, que está sendo tratada e que eu acho que está evoluindo, né? Um segundo ponto, né, é a extensão, né? Então, o trabalho de extensão de educação ambiental, a partir daquilo que a gente conhece aqui, os nossos alunos têm um potencial incrível e gostam muito de fazer extensão. Então, o professor pode, não precisa ele fazer, os alunos podem
estar bem treinados, eles podem, pô, vão falar alguma bobagemzinha talvez, mas de forma geral vão fazer uma extensão excelente e podem ir em escolas, né, e falar com gestores de unidade de conservação, podem ter a imprensa, os alunos podem ter um papel muito importante aí nessa extensão, né? E uma terceira coisa, a forma como se dá aula. A gente dá aula ainda muito no formato que se dava quando eu entrei aqui na USP, né? E eu acho que a forma tem que ser totalmente diferente. A gente está numa época diferente, com recursos diferentes, inteligência artificial, celular, outras coisas. Eu acho que, por exemplo, os cursos, atividades de muita coisa pode ser em campo, por exemplo, nos nossos cursos poderia ser quase tudo em campo. Não precisa se ver tanto detalhe como se vê, mas precisa realmente ter uma integração do aluno e o interesse do aluno, né, nas coisas que ele está fazendo, né? Isso aí é o que eu acho que o departamento deveria focar. Então, o melhor conselho que eu daria para os meus alunos, nossos alunos aqui, é o foco, né? É manter o foco, né? Ou alguns focos, né? Por algum tempo, né? Dentro da carreira. Identificar temas de interesse e, a partir disso, procurar professores, e equipes, que incluem os colegas, onde você se dê bem e que tenham o mesmo interesse que você. E se manter dentro desse foco, né, durante algum tempo. Depois pode mudar, se surgirem novos interesses, mas termine aquilo que você começou, né? Começou alguma coisa, vai até o fim, né? Obviamente, antes de começar, é bom ver se o professor é produtivo, né? Ver como é o relacionamento dentro do grupo, entre alunos, entre professores, porque isso influencia muito, né? Às vezes pode influenciar muito a sua vida.